Bom dia, caríssimos alunos da nossa matéria de Direito das Famílias. Hoje, então, finalizando mais uma semana de aula através de videoaulas, né? Espero que essas aulas estejam sendo proveitosas para os senhores, para as senhoras. Para mim está sendo muito legal, está sendo uma experiência totalmente nova, né? Querendo ou não, é uma forma também da gente estar próximo nesse período, tá? A gente continua aqui em casa, firmes e fortes, porque infelizmente as notícias que saem não são tão animadoras assim, mas cumpre a nós fazermos nossa parte. Então, vamos lá, a gente está avançando na questão ainda do casamento, já estamos já na questão do direito patrimonial, é, especificamente agora nas regras gerais, né, do regime patrimonial, e se tudo der certo, a gente vai avançar hoje até a primeira modalidade, que seria a nossa comunhão parcial de bens, que é a nossa regra geral, né? Então, só para a gente retomar o que a gente estava trabalhando no último vídeo da aula passada, a gente questionou se o nosso artigo 1642, aliás, desculpa, o nosso artigo 1641, inciso 2º, seria ou não constitucional, né? E ali a gente verificou que talvez ele tenha muitos fundamentos, aliás, mais fundamentos para que se determine a constitucionalidade do respectivo artigo, principalmente à guisa da dignidade da pessoa humana, mas também a gente verificou que até agora não houve uma alteração legislativa e também a posição doutrinária mantendo a aplicação do 1641, inciso 1º, tá? A gente vai para um outro ponto polêmico agora, ainda, tá? Se esse regime de separação legal, separação obrigatória, os bens, eles se comunicam ou não? Os bens, óbvio, constituídos na duração dessa separação legal, nesse convívio da separação legal. Eles comunicam ou não, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de adentrar o tema, a gente vai na súmula 377 do STF, que diz que no regime da separação legal, olha o termo, legal, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Então, nosso principal debate ele vai dizer respeito à persistência ou não no nosso ordenamento jurídico dessa súmula 377 do STF, tranquilo? Então essa súmula, só para posicionar ela no tempo, lembre-se que o nosso direito ele tem um processo histórico, um processo temporal, e ele é editado conforme o nosso tempo. Então, só para passar para os senhores e para as senhoras, essa nossa súmula, ela foi editada no ano de 1964, e em específico, no dia 3 de abril de 1964, e essa súmula ela criou, no regime da separação legal de bens, que é o 1641, algo próximo ao da comunhão parcial de bens. Tá? A gente vai estudar comunhão parcial, se Deus quiser, ainda hoje, mas o que seria a comunhão parcial? De uma maneira bem simples. Todos os bens constituídos na constância da união são partilháveis, ou seja, existe a meação, existe a criação da meação. Então, 50% para um, 50% para outro. Os bens adquiridos anteriores à celebração do casamento, esses bens são particulares, eles não se comunicam. Então, anterior ao casamento não se comunica e posterior se comunica pela meação, ou seja, 50%, tá? Essa nossa súmula, ela também tem origem no artigo 255 do Código Civil de 1916, tá? Então, esse artigo 259 de 16, ele dispunha que, embora seja o da separação de bens, o regime da separação de bens, prevalecerão no silêncio do contrato os princípios dela quanto à comunhão dos adquiridos na constância do casamento. Então, essa súmula do STF é uma decorrência da interpretação desse artigo 259 do Código Civil de 1916, tá? Então, a gente nota por esse artigo que, se não houver pacto antinupcial, vamos estudar pacto antinupcial hoje também, que adotou o regime da separação convencional de bens, se não mencionasse outro regime, a exclusão de bens ocorreria a comunicação, ou seja, se não fosse adotado um pacto antinupcial através do 259 do Código Civil de 1916, seria, via de regra, os bens se comunicariam também. Tá? Então, dessa 377 se extrai desse artigo 259 do Código Civil de 1916. Sossegado, né? Então, antes de verificar se esse entendimento simulado tem ou não incidência nos dias atuais, a gente precisa demonstrar uma polêmica inicial por trás dessa súmula, tá? Isso por quê? Porque não é pacífica a questão
a necessidade ou não do nosso esforço comum para a citada comunicação prevista na súmula 377. O que é esforço comum? A parte comprovar que ela se esforçou através de notas, recibos, extratos bancários, que ela participou para a aquisição de determinado bem, para a construção de determinado patrimônio. Isso é extremamente polêmico, essa questão do esforço comum. Eu vou pedir para que os senhores e para que as senhoras jamais esqueçam disso, porque na vida prática é algo que aparece muito para a gente, tá? Seja na questão da união estável, que vai aplicar mais ou menos isso também, seja na questão do nosso casamento, tá? Então é muito aplicável a questão de esforço comum na união estável. Então vamos prestar bastante atenção nisso, tá? Jurisprudência do STJ. A gente encontra o quê? A gente encontra julgado nos dois sentidos, em que é necessário esforço comum e que não é necessário esforço comum. Então, concluindo pela necessidade do esforço comum, só para eu passar para vocês, tem o RESP 646 de 259 do Rio Grande do Sul, que foi julgado em 2010, só que no sentido contrário, por exemplo, tem um agravo regimental, tem um agravo no recurso, tem um agravo regimental no RESP 1008684 do Rio de Janeiro, que é no sentido contrário, ou seja, afastando a necessidade desse esforço comum. Eu vou tentar, na hora que eu jogar essa aula para vocês na plataforma, juntar pelo menos duas jurisprudências, ou pelo menos dois ementários de cada posicionamento para vocês verem, tá? Então é uma questão muito polêmica, uma questão muito controvertida, e a nossa jurisprudência ela vai refletir o que também está na doutrina, ou seja, na doutrina a gente não tem um posicionamento majoritário, gritantemente, tá? Por quê? Porque na doutrina o nosso debate ele também vai ser caloroso. Juristas como a Maria Berenice Dias e o Paulo Lobo podem ser citados como adeptos a essa linha que dispensa a nossa prova de esforço comum para a comunicação de bens na separação obrigatória, tá? Nos termos da súmula 377 do STF. Mas, por outro lado, o nosso Tartucci ele vai pensar de uma maneira diferente, pelos seguintes motivos. Aqui se atenta aos motivos do Tartucci, porque tem uma fundamentação técnica e teórica bem interessante. O primeiro motivo, por quê? Porque a falta da prova do esforço comum transforma o regime da separação de bens em uma comunhão parcial. Na comunhão parcial, a gente não precisa dessa questão da prova do esforço comum, tá? Então, via de regra, na comunhão parcial existe o afastamento dessa questão de esforço comum. Se foi comprado durante a constância da união, dane-se quem pagou. Se uma pessoa pagou, somente ela, não importa. Vai se comunicar, tá? Via de regra, tá? Vai se comunicar. Então, se a gente tira essa questão de esforço comum, a gente transforma o regime da separação de bens em um regime de comunhão parcial. Outra coisa, diante dessa vedação de enriquecimento sem causa constante no artigo 884 do Código Civil, é inviável essa comunicação automática, tá? Por quê? Porque essa comunicação automática ocorreria sem uma justificativa plausível. E sem uma justificativa plausível, pro Tartucci seria um enriquecimento sem causa, conforme o 884 do Código Civil, tá? Terceiro ponto, a eficiência do regime de comunhão parcial de bens tem suas ressalvas. A gente vai verificar, tem uma visão crítica acerca da comunhão parcial de bens. Já falei para vocês na aula passada, comunhão de bens para profissionais liberais, no modo geral, que tem interesse no seu patrimônio como uma forma ali de sustento. É uma questão que às vezes a comunhão parcial de bens comunica alguns bens que as partes não queriam que se comunicasse, tá? Então por isso que existe até aquela possibilidade de a gente criar algo atípico, um regime de bens atípico que não está no código, ou um regime misto, ou seja, adotar para bens móveis um determinado regime de bens, comunhão parcial, e para o regime de, por exemplo, para os imóveis um regime de separação total. Então existe essa possibilidade do regime misto, só relembrando os senhores e as senhoras, tá? E o nosso quarto e último do porquê, né? O Tartucci vai explicar por quê. Porque o melhor caminho para o nosso direito é extinguir definitivamente a separação legal e não transformá-la em outro regime, o que seria uma solução temporária, tá? Então, de toda sorte, o debate ainda tende a continuar em todos os planos do direito, tá? Então, a gente supera essa primeira questão da aula e a gente passa para a segunda controvérsia relativa à súmula 377 do STF, tá? Essa súmula não é tão calorosa ainda assim, o debate dela no âmbito jurisprudencial, diferentemente do nosso primeiro ponto de controvérsia acerca do esforço comum, mas aqui também vai dizer
alguma coisa a respeito dessa persistência ou não do sistema familiarista nacional da súmula 377, tá? Então vamos lá. Uma primeira corrente entende que essa súmula 377 deve ser tida como cancelada, tá? Então a gente está querendo discutir se essa súmula ela ainda está produzindo efeitos aqui ou não. Uma primeira escola diz que essa súmula deve ser tida como cancelada porque o Código de 2002 não reproduziu o 259 do Código Civil de 1916, que foi o fundamento para essa súmula, lembre-se disso, tá? Então, antes transcrito que supostamente ele dava esse fundamento. O nosso Código de 2002, ele não reproduziu o 259 do Código Civil de 1916, que era a base, o fundamento legal para a nossa súmula 377 do STF, tá? Então, só para passar na doutrina, alguns juristas que pertencem a essa primeira corrente, a gente pode falar do José Fernando Simão, que era o autor que trabalhava junto com o Tartucci nas obras antigas do Tartucci, Silvio Rodrigues, Francisco Carralho, Inácio de Carvalho Neto e Achinelato, né? Então a gente tem essa primeira corrente que entende que essa súmula deve ser tida como cancelada pela não reprodução no Código Civil de 2002 do artigo 259 do Código de 16. E não obstante, claro, a gente tem o segundo posicionamento e que essa segunda corrente, que é majoritária tanto na doutrina quanto na jurisprudência, cabe ressaltar isso, diz que essa súmula ela não está cancelada, tá? Por quê? Porque diante da vedação do enriquecimento sem causa, que foi o fundamento secundário ali do Tartucci, retirada tanto do 884, do 886 do Código Civil. Então, assim, ela urge a comunicação de bens havidos pelo esforço comum para se evitar o locupletamento sem razão. Então, essa súmula ela está em vigor para evitar o enriquecimento sem causa, tá? Então, se diz pela permanência dessa súmula quanto à prova do esforço comum. Na doutrina, a gente tem uma vasta categoria, tá? Só para exemplificar através de alguns nomes, desculpa. O Nelson Neri e a Rosa Neri, o Zeno Veloso, Flávio Tartucci, Maria Helena Diniz, Silvio de Salvo Venosa, Eduardo de Oliveira Leite, aqui do nosso estado, Rolf Madaleno, Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, Pablo Stouze e Pamplona Filho. Então, essa segunda corrente é majoritária, tanto na doutrina quanto na nossa jurisprudência. Tranquilo? Então, sendo demonstrado, então, qual a visão mais prestigiada a respeito da nossa súmula 377 do STF, a gente tem que expor agora se o tema repercute, vai ser exposto como essa súmula repercute diretamente na dispensa da outorga uxória conjugal para os atos tratados pelo artigo 1647 do Código Civil de 2002. Então, vou fazer um corte agora nessa aula, tá? E a gente vai adentrar na próxima aula fazendo uma ligação acerca dessa permanência da súmula 377, partindo do pressuposto que ela ainda está em vigor, produzindo efeitos, e quais são os efeitos que ela traz para nós na dispensa da outorga uxória, tá? Então a gente já volta para trabalhar mais esse ponto.